Antes de tudo, fé. Depois de tudo, gratidão. E no meio, temos o Leia a Bíblia Cast. Muito bem-vindo, meu irmão. Muito bem-vinda, minha irmã. Começando mais uma edição do programa Leia a Bíblia Cast, episódio número 29, né, pessoal? Pra gente comentar sobre Ezequiel. Vamos continuar meditando, vamos continuar relembrando, né, pessoal, os pontos principais do livro de Ezequiel, essa semana do capítulo 21 ao capítulo 25. Dessa vez eu não estou, né, vocês estão vendo aqui, ó, eu não estou com o Fernando Pinheiro, eu não estou com o João 3,16 ao vivo, tá certo? Eu não estou com eles ao vivo, mas eles vão deixar também aqui a sua reflexão, também vão deixar aqui os seus destaques, né, dessa leitura maravilhosa, né? Que semana, né, pessoal? Que capítulos maravilhosos a gente leu de Ezequiel. Fernando e João vão estar aqui também trazendo a mensagem. Infelizmente não estou com ele dessa vez ao vivo, né? Não estou com eles dois aqui do meu lado, mas eles vão trazer sim as mensagens de reflexões dele também, tá certo? Antes de a gente começar a falar de Ezequiel, deixa eu saudar os irmãos que estão sempre com a gente no Leia a Bíblia Cast, né? Os irmãos que estão sempre comentando, sempre deixando mensagem aí para nos edificar, né? Que coisa boa. Deixa eu ver aqui, ó. A primeira pessoa que eu tô vendo aqui, Raquel Cruz, deixou sua mensagem no episódio passado. Que maravilha, Raquel, muito bem-vinda. Que Deus te abençoe, Raquel. Raquel botou, boa tarde, irmãos. Excelente estudo, a meditação de hoje. Cada dia aprendendo mais da palavra de Deus. Valeu, Raquel, valeu. Muito obrigado. Continue, né, se edificando, continue aprendendo mais, continue estudando mais a palavra de Deus. Valeu, Raquel Cruz. Laudiceia também deixou sua mensagem. Avisa a vizinhança que Jesus é a nossa esperança. Gostei, Laudiceia. Avisa a vizinhança, né, que Jesus é a nossa esperança. Amém. Obrigado, irmãos, por nos edificar. Que Deus continue abençoando essa obra de evangelização. Valeu, Lau. Continue firme conosco. Continue, pessoal, divulgando. Continue mandando o link, tá certo? Ó, nos ajudem a espalhar também esse projeto para que mais pessoas venham aqui meditar com a gente em Ezequiel, para que mais pessoas venham relembrar também aqui a leitura e possam ler a Bíblia junto com a gente. Nos ajuda aí compartilhando, tá certo? Vai divulgando aí também o Leia a Bíblia Cast, tá certo? Deixa eu ver quem mais está aqui, ó, deixou sua mensagem. Jorge também, Jorge está sempre com a gente, irmão Jorge. Aí, Jorge, um abraço. Jorge Luiz também firme e forte com a gente. Luciana Cícera também deixando sua mensagem no programa passado. Graça e paz. Amém, Luciana. Graça e paz para você também. Marilu também estava com a gente no episódio 28. Aê, Marilu, que bênção. Marilu colocou que Deus continue abençoando ricamente vocês para que possamos nos edificar. Aê, Marilu, valeu. Que Deus abençoe você também e continue com a gente, né? Continue nos apoiando aqui, viu, Marilu? Para a gente continuar estudando juntos a palavra de Deus. Quem mais estava com a gente aqui? Miriam também estava com a gente, dando a paz de Cristo. Miriam também firme e forte aqui com a gente no Leia a Bíblia Cast. Valeu, Miriam, que bênção. E também Luciana Cícera dizendo boa noite, meus irmãos. Valeu, Luciana. Valeu todos vocês, pessoal. Todos vocês que comentam. Quem não comenta também, ó, eu sei que vocês estão aqui assistindo. Eu sei que vocês estão sempre com a gente aqui no Leia a Bíblia Cast. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Quero ver agora os comentários, né? Quero ver aí o destaque, né, pessoal? Qual foi o seu destaque da leitura da semana, né? Como foi que Deus falou com você durante a semana, tá certo? Então vamos começar a falar de Ezequiel, capítulo 21. E eu já vou colocar aqui na tela João 3,16, como é que foi aí, João, a sua leitura de Ezequiel, capítulo 21? Graça e paz estejam com todos vocês. É um prazer estar com vocês novamente nesse resumão de Ezequiel, capítulo 21 até o capítulo 25. Então foram muitas mensagens para a nossa reflexão. E hoje, meu amado ouvinte, Daniel, Fernando, eu quero compartilhar logo, sem muita delonga, já quero ir direto no assunto, né? No capítulo 21, onde fala sobre o julgamento de Deus, né? O julgamento de Deus vem para todas as pessoas. Então, por que será que Deus, Daniel, Fernando, você, meu ouvinte, por que Daniel julga as pessoas? Olha, Deus, ele julga as pessoas por causa dos seus pecados, não é verdade? Por causa da desobediência, não é? E quem será julgado por Deus? Olha, todos os seres serão julgados
por Deus. Serão julgados pelas obras, pensamentos e intenções, não é? Intenções do coração de cada pessoa. Foi assim no exemplo do povo de Israel. Então, qual é o critério? O critério é a obediência, não é? E a aceitação de Jesus Cristo. Quando você vê o texto, aí você pergunta: há esperança para aqueles que foram julgados? Olha, sim, há esperança de salvação e restauração para aqueles que se arrependem e aceitam Jesus Cristo, sabe? Porque lembra de João 3,16, não é verdade? Porque Deus amou o mundo, né? O julgamento de Deus, ele ocorrerá no final, né, dos tempos. Então, quando Jesus voltar, ele vai julgar os vivos e os mortos. E então você começa a perceber. Então, a volta de Cristo está certa. Ele pode vir a qualquer momento e haverá o julgamento. Então, basicamente, o julgamento de Deus, meus amados ouvintes, ele é justo. É justo porque é baseada na natureza e na natureza de Deus. Então, com certeza, o que eu digo para você é estude a palavra de Deus, né? Veja através da leitura qual é o ponto que Deus quer para você. Então, no capítulo 21, eu fiquei com o julgamento, Daniel. Valeu, valeu. Olha aí, né, pessoal? Que mensagem importante João deixou pra gente. Uma ótima reflexão também de João 3,16 para Ezequiel capítulo 21. E como é que Ezequiel 21 falou com você? Deixa aí nos comentários também, tá certo? Continua interagindo com a gente. Coloca aqui, ó, no chat pra gente saber, tá certo? Como é que foi Ezequiel, a leitura de Ezequiel 21 para vocês. E agora vamos ver o destaque de Fernando. Fernando Pinheiro tá aqui também e ele vai deixar seu destaque de Ezequiel capítulo 21. Fala aí pra gente, Fernando. Daniel, João, realmente o que me chama a atenção aqui no capítulo 21 é que Deus, ele vai fazer o seu julgamento. Deus aqui está decidido a fazer um julgamento e ele pede ao profeta, ele manda ao profeta levar a mensagem ao povo. Veja o que ele diz aqui no versículo 3b, que ele diz, me chamou a atenção aqui. Ele diz: eis que estou contra você, vou tirar a minha espada da bainha e eliminarei do seu meio tanto o justo como o ímpio. Deus está decidido a julgar o seu povo. Deus está decidido a fazer um limpa. E nesse momento, não só os justos, não só os ímpios, né, como também os justos vão sofrer as consequências. Nós sabemos que isso acontece no nosso meio quando um grupo age de forma errada. Não só ele sofre, mas todos os demais vão sofrer as consequências. Mas o que mais me chama a atenção, Daniel, o que mais me chama a atenção, João, e você, meu irmão, que está ouvindo aí, está nos assistindo, não é apenas a vontade, o desejo, na verdade, não é o que Deus vai fazer, não é o julgamento de Deus, na verdade, mas é a bondade de Deus. Observe o que ele faz aqui no versículo 6, o que ele diz ao profeta no versículo 6. Ele diz: você, filho do homem, comece a gemer na presença deles. Fique gemendo de coração quebrantado e com amargura. Por que será que Deus pede para o profeta gemer diante do povo, com o coração quebrantado e com amargura? Né? Ele diz, como eu estou dizendo aqui, quando perguntarem por que você está gemendo, responda, por causa das notícias que estão chegando. Irmãos, eu não vou me alongar nesse versículo, nesse capítulo. Mas veja o que eu quero chamar a atenção. O que me chama a atenção aqui é a bondade de Deus. A bondade de Deus. Em todos os momentos, na Bíblia, nós podemos ver Deus advertindo o povo, mas ao mesmo tempo procurando levar a eles uma forma deles se conscientizarem, de nós nos conscientizarmos
para que a gente possa mudar de vida. Então, a gente vê Deus, a espada de Deus, desembainhada, né? Pronta para agir, mas ao mesmo tempo a gente vê um Deus bondoso, pedindo para que o profeta Ezequiel leve a mensagem para o povo, mostre ao povo que as coisas estão difíceis e que as notícias são más, são ruins, para que eles possam ter uma chance. Eu vejo sempre assim, Deus procurando nos dar uma nova chance. É interessante, é muito interessante, e foi esse o destaque nesse capítulo 21. Como digo sempre, se a gente ler todo o capítulo, a gente vai encontrar muito mais questionamentos, coisas que a gente vai perguntar, mas esse ponto onde Deus trabalha para acabar com a maldade e ao mesmo tempo trabalha para fazer com que o seu povo tenha uma nova chance, uma nova oportunidade. Interessante, medite nisso. Boa, boa, Fernanda. É isso aí, que mensagem. Olha aí, que interessante, né, pessoal? Que coisa boa meditar na palavra de Deus. E como a gente sempre diz aqui, faça sua leitura, tá certo? Isso aqui é só um resumão, tá certo, pessoal? A gente tá aqui, ó, Fernando, João, estão pegando, né, os principais pontos da leitura, né? São capítulos grandes, muitas vezes, né? A gente só pega um destaque aqui pra gente comentar de novo, pra gente meditar de novo, mas a gente sempre incentiva que você faça a sua leitura, que você leia. Se você não leu ainda esses capítulos aqui do Leia a Bíblia Cast, você está chegando agora, então faz a leitura, Ezequiel 21 a 25, e a gente vai comentando aqui, ó, capítulo por capítulo, né, os destaques de cada leitura para a gente se edificar ainda mais, mas não deixe de fazer a sua leitura, tá certo? Vamos agora ver o destaque de João para Ezequiel capítulo 22. Capítulo 22, como é que foi a sua leitura, João, de Ezequiel 22? Maravilha! Capítulo 22, o povo se esqueceu de Deus. Quando você abre a Bíblia em Ezequiel, capítulo 22, você percebe que o povo se esqueceu de Deus e, quando você olha, você vê que Deus é justo e ele não tolera pecado. Então, por que o povo se esqueceu de Deus? Olha, o povo se esqueceu de Deus devido à sua própria escolha, pela desobediência, pela idolatria. É o que nós observamos quando você vê, e o resultado é a separação de Deus, consequentemente, são prejuízos ou juízos e consequências espirituais e também física, né? Deus, ele não tolera o pecado, porque ele é santo e justo. E o pecado, ele é o oposto, não é, a sua natureza. Agora, se você perguntar o que é que acontece com aqueles que se afastam de Deus? Olha, o que é aqueles que se afastam de Deus enfrentam as consequências, seja ela espirituais ou física, incluindo aí a perda da presença de Deus e a separação eterna. Então, tem outras passagens que refletem muito bem. Então, há esperança para aqueles que se esqueceram de Deus? Sim, sempre há esperança e salvação para aqueles que se arrependem. Então, o ponto é arrepender, não é? Podemos nos lembrar de Deus através de quê? Da leitura da palavra, da oração, quando você conversa, da obediência. Então, a justiça de Deus, ela é a base para o julgamento do pecado, não é? Então, como podemos evitar de esquecer Deus? Podemos evitar de esquecer Deus mantendo uma relação íntima com Ele, buscando sua presença e guiando nossas vidas de acordo com a sua palavra. Maravilha, maravilha. Ezequiel 22, uma bênção, né, João? Uma bênção, uma mensagem importante, uma mensagem poderosa também pra gente nessa semana de Ezequiel 22. E eu sei que Fernando também tem uma mensagem poderosa. Também, Fernando, com certeza foi uma leitura maravilhosa, não foi, Fernando? Conta aí pra gente como é que foi a sua leitura, o seu destaque de Ezequiel 22. João, Daniel, irmãos que estão nos ouvindo. Nesse capítulo 22, Daniel, a gente vê que o povo se esqueceu de Deus. E Deus não tolera o pecado. Veja o que diz aqui do versículo
2 até o versículo 12, o profeta, Deus conversando com o profeta, ele faz uma lista das abominações, dos pecados cometidos pelo povo. Entre eles, nós podemos ver aqui, ele diz no versículo 12, em seu meio aceitam suborno para derramar sangue. Você emprestou com usura e cobrou juros, explorou o seu próximo com extorsão, uma série de coisas. E diz aqui, mas de mim você se esqueceu, diz o Senhor. Irmãos, quando nós esquecemos de Deus, as consequências, automaticamente as consequências, são obras maléficas, obras malignas. Quando a gente se esquece de Deus, se afasta de Deus, tudo que é de maldade, tudo que é de ruim, passa a fazer parte da vida daquele que se afasta de Deus, que esquece Deus. Então, o povo se esqueceu de Deus, né? E se esquecendo de Deus, passou a cometer toda essa série de pecados, né? Mas como nós vimos no título, porém, Deus que é justo não tolera o pecado. Veja o que ele diz aqui no versículo 31, desse capítulo 22. Ele diz, por isso, derramarei sobre eles a minha indignação, e com o fogo do meu furor os consumirei. Farei cair sobre a cabeça deles o castigo que os seus atos merecem, diz o Senhor. Então, mais uma vez, Deus, ele é justo, não tolera o pecado. Se a gente esquecer de Deus, o pecado vai estar em nossa porta. E aí, as consequências vão ser desastrosas. E aí vai a pergunta, nós temos lembrado de Deus? Precisamos lembrar de Deus, irmãos. Cada vez que a gente esquece de Deus, que a gente deixa de andar em comunhão com Deus, a gente passa a cometer pecados. E esses pecados, sem dúvida nenhuma, terão consequências. Muito bom, Fernando, muito bom, João. Olha aí, Ezequiel 21, Ezequiel 22, a gente já comentou, né? Já fez aqui, né, os pontos principais, os destaques principais. E agora vamos falar um pouquinho de Ezequiel capítulo 23, pessoal. Lembrando que, ó, Ezequiel 23 foi um capítulo que teve live de leitura, tá certo? Ó, toda segunda, quarta e sexta tem live de leitura aqui nesse mesmo canal que você está vendo, o Leia a Bíblia Cast, sempre tem ao vivo, tá, pessoal? Eu faço a leitura ao vivo de alguns capítulos, tá certo? Junto com os irmãos, e você também é convidado para estar ao vivo, junto comigo, sempre, né, às segundas, quartas e sextas, sempre às 7 da manhã. Tá certo? Então, ó, essa leitura de Ezequiel 23 eu fiz ao vivo com o pessoal, foi uma bênção, né? Eu convidei, inclusive, Davi, né? Davi Lucas esteve comigo ao vivo, participando, lendo comigo, né? Um capítulo grandão aí, mas foi uma bênção, tá certo? Então, você é convidado para estar também na live, junto com a gente, sempre nas segundas, quartas e sextas, 7 da manhã. E esse capítulo, Ezequiel 23, teve live. Se você quiser ver todo o capítulo lido aí, junto com o Davi, você pode depois pegar o link aí e assistir, tá certo? Mas vamos ver o comentário, vamos ver aí a análise, né? Como é que foi, João 3,16, aí o seu destaque para Ezequiel, capítulo 23? Capítulo 23 de Ezequiel, a base dele, né, é sobre sedução. Quando você vê o capítulo 23, é você não se deixar contaminar e ser seduzido pelo mundo, não é? Então, por que não devemos nos contaminar com esse mundo? Olha, não devemos porque ele é corrupto e ele nos afasta, não é, de Deus, o Criador. Sabe uma coisa? A gente muitas vezes nos contaminamos por querer agradar, não é, aquele que está próximo. Muitas vezes nós deixamos de agradar o Criador, Deus, e passamos a agradar as pessoas, as situações que convêm. Então, a proposta de Ezequiel 23 é justamente não se contaminar, não é? Não se contaminar significa adotar valores e atitudes, não é? Comportamentos
porque eles são de Cristo, não é? Você pega os valores de Cristo, eles são espirituais e não material. Então, esse é um dos pontos. Você para e pensa, sabe? Quando a gente vai atrás do material, muitas vezes nós nos contaminamos com as coisas do mundo. O que nós somos, e isso é muito bom entender, é que somos embaixadores de Cristo. E o embaixador, ele faz o quê? O embaixador, ele vive num país que não é dele e ele só fala do país dele. A relação é essa. Qual é o ponto? O ponto é que quando você é um embaixador de Cristo, você está em um mundo, mas você não é do mundo. Você muda os seus valores, você muda o seu comportamento, né? Mesmo que você esteja em um país, mas você não se contamina, né? Vamos dizer, não tem nenhuma relação com aquele que você está. Então eu e você, nós somos embaixadores de Cristo, nós estamos neste mundo de passagem e estamos indo para o céu, para o lar celestial. Isso é uma maravilha, isso é algo justamente que eu posso dizer a você, nossa entender que você é um embaixador de Cristo. O que é um embaixador de Cristo? Né? Então, o embaixador, ele não se contamina com o outro país em que ele está, né? Ele representa um outro país e a nossa pátria, ela é celestial. Então, o convite hoje é justamente esse, não se contaminar com o mundo e ser um embaixador e viver pensando nas coisas lá de cima. Muito bom. Bênção demais, né, João? Que maravilha, né? Esse capítulo muito interessante aí dessas duas mulheres, né? Foi Olá, né? Olá e Oholibá, né? Essas duas mulheres aí, né? Essas duas cidades, né? Que Deus dizendo duas cidades irmãs, em vez de uma olhar, né, o pecado da outra e não fazer igual, foi o contrário, né? Jerusalém fez pior, né, pessoal? Jerusalém viu a sua irmã e fez pior, coisas horríveis, né? Não seguiu o exemplo bom, seguiu o exemplo ruim e fez coisas piores. Essas duas mulheres aí representando as duas cidades. Que capítulo interessante foi Ezequiel 23, e eu tenho certeza que Fernando Pinheiro também tem um comentário, também tem um destaque bem interessante pra gente. Compartilha aí com a gente, Fernando, como é que foi o seu destaque de Ezequiel 23. Sim, Daniel, sim. Esse capítulo 23 é uma exortação para nós, para mim, para você, para todos nós, para os irmãos que estão nos ouvindo, né? É um convite a nós nos precavermos, para a gente não nos deixar contaminar e ser conduzido pelo mundo. Então, assim como aquelas duas cidades, né? Jerusalém e Samaria, que foram comparadas com aquelas duas prostitutas, né? De uma forma alegórica, foi comparada a duas prostitutas, cujo nome aqui na Bíblia tem Oholá e Oholibá, né? Então, para que a gente tenha cuidado, para a gente também não ser contaminado, porque essas duas cidades, né, Jerusalém e Samaria, elas foram contaminadas pelo mundo e foram comparadas a duas prostitutas, veja só, duas prostitutas. E aqui no versículo 35, veja o que diz o Senhor, diz aqui: visto que você se esqueceu de mim e me virou as costas, também terá de sofrer as consequências da sua perversidade e da sua prostituição. Então, aquelas duas cidades, né, foram contaminadas pelo mundo, seguiram os ensinamentos, seguiram as relações do mundo, e aqui nós podemos ler, se quisermos ler todo o capítulo, a gente vai ver os relacionamentos delas, né? A forma de relacionamento que elas tiveram, que foram comparadas com prostitutas. Então, Deus diz aqui que elas se esqueceram de Deus. E como nós vimos no capítulo anterior, quando a gente se esquece de Deus, quando nós tiramos Deus do nosso convívio, do nosso meio, nós passamos a ser induzidos, né,
ser contaminados e ser conduzidos pelo mundo. Então foi isso que aconteceu com eles. Veja que interessante aqui também, no versículo 49, que diz aqui o Senhor: vocês serão castigadas, né? Lá no versículo 35 diz que elas iam sofrer as consequências. E aqui no versículo 49 diz: vocês serão castigadas por causa da sua perversidade e sofrerão as consequências de seus pecados, mais uma vez, de idolatria, e saberão que eu sou o Senhor. Nós vimos lá no começo, né, no primeiro capítulo, que Deus, nos primeiros capítulos, 21 e 22, que Deus, ele é justo, mas ele não tolera o pecado. E aqui mais uma vez, né, ele está dizendo aqui, olha, e saberão que eu sou o Senhor. Então, que nós possamos trazer para a nossa vida, né, cada estudo desse, e lembrar que não podemos viver de forma digna se nós nos esquecermos de Deus. E quando nós nos esquecemos de Deus, nós somos contaminados e conduzidos pelo mundo. E aí está a nossa perdição. Valeu, Fernando. Olha aí, Ezequiel 23, muita coisa, né? Muita coisa pra gente meditar, pessoal. Por isso que eu tô sempre dizendo aqui, né? Faça sua leitura em casa, com calma, tranquilo, né? Sem correria, e depois vem aqui para fazer o resumão. Depois vem aqui, ó, para meditar, ver um ponto diferente, né? Pode ser que a gente comente aqui um ponto que você nem tinha visto, né? Esse é o objetivo também do Leia a Bíblia Cast, beleza? Não esquece também, pessoal, de fazer os cursos da Escola da Bíblia, tá? Eu tô até com a camisa aqui hoje, ó, com a camisa da Escola da Bíblia. Também é mais uma ferramenta para você se edificar. Também é mais uma ferramenta, sempre tem curso lá, tá disponível. Independente de quando você está assistindo aqui o Leia a Bíblia Cast, sempre vai ter um curso legal da Escola da Bíblia para você se aprofundar na palavra de Deus, né? Para você ver os irmãos, estudar mais um livro, um capítulo, um tema de algum curso, né, da Escola da Bíblia. Por exemplo, agora em outubro, né, se você está assistindo em outubro, eu estou lá dando o curso do livro de Daniel, né? Tá sendo uma bênção lá, a gente está estudando, está se aprofundando capítulo por capítulo do livro de Daniel, tá sendo uma bênção, mas tem vários outros cursos lá, conhecendo Deus, como viver a eternidade com Deus, livro de Efésios, mundo espiritual, né? Tô lembrando de alguns aqui, tem muito curso, tá certo, pessoal, na Escola da Bíblia, inclusive cursos online também, né? Cursos online para você fazer, se você não tiver em Recife, você pode também acessar o site www.escoladabiblia.com. Acessa aí que você vai conhecer, tem muito curso online, curso gratuito também para você se edificar e estar sempre buscando mais a palavra de Deus. Combinado? escoladabiblia.com. Não esquece de buscar também esse recurso que é muito legal. Vamos lá então falar de Ezequiel capítulo 24, pessoal, chegando na metade do livro, né? Na metade do livro de Ezequiel, com Ezequiel capítulo 24. Como é que foi, João? Fala aí pra gente a sua leitura, o seu destaque de Ezequiel 24. Capítulo 24 de Ezequiel fala sobre pureza, né? Então, o que significa a pureza? A pureza se refere à natureza santa e justa, né? De Deus, que é separada do pecado, não é? A pureza de Deus é importante porque ela não coincide com o pecado. Ele requer um povo santo, separado, né? Então, pureza é o que trata, né? Pureza, e o oposto de pureza é impureza. Então, vocês sabem muito bem o que é impureza e pureza. Pureza é uma vida voltada para Cristo, não é verdade? E impureza é se contaminar, como nós vimos no capítulo anterior, se contaminar com esse mundo. Então, Deus não pode tolerar a impureza, pois ela é oposta à sua natureza santa. Podemos, meus amados ouvintes, manter a pureza diante de Deus através da oração, da leitura da Bíblia, da adoração, da obediência, não é? Eu convido você a fazer um curso na Escola da Bíblia. A Escola da Bíblia fica ali, na Avenida Conde da Boa Vista, para você que está aqui em Recife, o número é 1437. Você pode
ligar o 32316861, saber os novos cursos, se inscrever. Você pode mandar uma mensagem via WhatsApp, DDD 819 8163 8047, ou você pode, se você quiser, acessar o nosso site escoladabiblia.com e pode fazer um curso online, como ler e entender a Bíblia. Tem o grego, tem romano, tem provérbio. Daniel vai colocar aqui o QR Code lá, que você já vai direto. Se você não tiver um celular que pegue o QR Code, sem problema. Você faz o WhatsApp, né? Ou acessa a nossa página, escoladabiblia.com. Ok? Maravilha, Daniel! Bom demais, né? Que capítulo interessante, pessoal. Mais uma profecia contra o povo de Deus. Na verdade, a última, né? A última profecia contra o povo de Deus, né? Fazendo o fechamento aí do castigo, né? Fazendo o fechamento da disciplina contra o povo de Deus, Ezequiel 24. Mas antes de a gente ir para o 25, tem o comentário de Fernando. Fernando também. Como é que foi, Fernando, sua leitura aí de Ezequiel 24? Conta aí seu destaque, qual foi, né, a parte que você achou interessante para a gente. Ezequiel 24, Fernando. Irmãos, esse versículo, esse capítulo 24, ele nos remete a uma reflexão sobre pureza. Pureza. O título aqui na nossa Bíblia diz a parábola da panela. E essa panela, a parábola da panela, é uma comparação. A cidade de Jerusalém, a cidade sanguinária de Jerusalém, comparada a uma panela enferrujada. Panela essa que precisava levar fogo, bastante fogo, para que ela viesse a ser purificada. Mas veja o que diz aqui no versículo 6. Diz o Senhor: ai da cidade sanguinária, da panela cheia de ferrugem. Da panela cheia de ferrugem. E no versículo 11, ele diz: ponha a panela vazia sobre as brasas, para que ela aqueça. O seu cobre se torne cadente, a impureza que está dentro dela se derreta e sua ferrugem se consuma. Versículo 12. Trabalho inútil, trabalho inútil. A sua muito ferrugem não sai pelo fogo. Irmãos, a cidade sanguinária, comparada a uma panela enferrujada, por mais fogo, por mais lenha que coloque, ainda colocando ela vazia sobre o fogo, diz aqui, trabalho inútil, sua muita ferrugem não sai nem pelo fogo. Aí o Senhor diz, Jerusalém, versículo 13, por causa da sua imunda perversidade e porque eu quis purificá-la, mas você não ficou limpa, você vai ficar pura de novo, não vai ficar pura de novo, melhor dizendo, até que eu tenha satisfeito meu furor contra você. Irmãos, Deus quer purificar, Deus quer tornar puro cada um de nós, mas se nós não desejamos nos purificar, ele diz aqui, olha, você não ficará pura de novo até que eu tenha satisfeito o meu furor contra você, até que você receba tudo o que você merece. Então, irmãos, mais uma vez, nós somos remetidos àquela reflexão. Deus é bom, Deus é justo, Deus é misericordioso, mas Ele não tolera o pecado. Precisamos nos purificar para poder ter um relacionamento com Ele. Porque, não sendo assim, não tem jeito. Nem o fogo vai purificar. Maravilha, maravilha, Fernando, que maravilha, né? Que ponto importantíssimo, que ponto legal para a gente também estar sempre prestando atenção, sempre meditando na palavra de Deus. Valeu, Fernando, valeu, João, pelos seus comentários. E agora, pessoal, a gente está chegando em Ezequiel capítulo 25, né? Agora já, né, na segunda metade do livro, né? Começando a segunda metade do livro de Ezequiel. Agora a gente já começa a ver, né, pessoal, profecias não mais contra o povo de Deus, não
não mais castigo no povo de Deus, né? Agora a gente vai ver Deus olhando para outros povos, né? Para outras nações. Deus está de olho em tudo, né, pessoal? Deus está de olho não só no povo dele, mas também nas pessoas que não são povo dele, né? Nas pessoas que não professam o nome dele, Deus também está de olho, né? Deus reina sobre tudo, Deus reina sobre todos, não é verdade? Então, Ezequiel 25 começa essa segunda sessão do livro, né? A segunda metade do livro de Ezequiel, falando sobre vários povos, né? Sobre Edom, sobre os filisteus. Conta aí pra gente, João 3,16, como é que foi sua leitura de Ezequiel, capítulo 25, João? Ezequiel, capítulo 25, para mim, posso dizer para você, a gente, quando lê esse Ezequiel 25, a gente percebe que não deve se alegrar com as desgraças dos outros. Deus, ele não se alegra, sabe? Então, por que não devemos nos alegrar com a desgraça dos outros? Por quê? Olha, primeiro porque Deus não se alegra com a desgraça de ninguém, não é? E a Bíblia, ele também diz, alegre-se, não é? Com que se alegre e fique triste, mas a gente, com quem vive uma vida que, olha, a gente não se alegra com as desgraças de seu ninguém. E aconteceu isso, né? Então, podemos fazer o contrário, podemos demonstrar compaixão em vez de ficar falando alguma coisa. Por exemplo, podemos evitar cultivando uma atitude de compaixão, de misericórdia e amor com o próximo. Então, se a pessoa está em uma situação desfavorável, a gente pode ter a compaixão, podemos ter misericórdia. Sabe por quê? Porque muitas vezes foi conosco usado de compaixão, de misericórdia, e nunca ficar pensando ou falando da desgraça dos outros. Então, Ezequiel 25, ele fala sobre não se alegrar com a desgraça dos outros. É maravilha, Daniel. E aí, Daniel, Fernando, diga aí o que é que vocês acharam. Valeu, João. Olha aí, né? A vingança, né? Falando um pouquinho de vingança, falando um pouquinho, né, de não se orgulhar também, né? De não achar bom a desgraça dos outros. Olha aí, quantos temas, né? Quanta coisa importante, né? Pra gente meditar também em Ezequiel capítulo 25, mas tem também o comentário de Fernando, né? Tem também o Fernando aqui para falar com a gente. Como é que foi, Fernando, aí a sua meditação, a sua reflexão de Ezequiel 25, Fernando? Irmãos, Daniel, João, vocês que estão nos ouvindo, é interessante esse capítulo 25, me faz ver aqui, para mim, uma curiosidade, como se fosse uma curiosidade, mas não é. A gente vê aqui 4 profecias, contra Amon, contra Moabe, contra Edom e contra a Filistia. 4 profecias. Deus começa pedindo que o profeta, diz ele, filho do homem, vire o seu rosto contra os filhos de Amon e profetize contra eles. E aí profetiza contra Amon, contra Moabe, contra Edom, contra a Filistia. E o que me chama a atenção é que essas pessoas, essas nações, elas não reconheciam Deus como sendo o Deus Todo-Poderoso. E essa foi a razão pela qual Deus mandou que o profeta profetizasse contra elas. Observe aqui no versículo 7 o que diz aqui. Eu os eliminarei do meio das nações e os farei perecer do meio dos povos. Acabarei com vocês e vocês saberão que eu sou o Senhor. Isso falando para Amon. Veja o que ele fala para Moabe. Também executarei juízo contra Moabe e os moabitas saberão que eu sou o Senhor. Eles não entendiam, eles não reconheciam que Deus era o Senhor. Contra Edom, versículo 14, exercerei a minha vingança contra Edom. E os edomitas conhecerão a minha vingança. Quer dizer, saberão que Deus é o Senhor, que Ele tem poder para fazer a sua vingança. Contra a Filistia, versículo 17b, diz, e saberão que eu sou o Senhor, quando eu tiver exercido a minha vingança
contra eles. Irmãos, eles não compreendiam, eles não respeitavam, eles não entendiam que Deus era o Senhor. Está aí o motivo pelo qual eles banalizavam, eles anarquizavam, eles falavam mal das pessoas, eles desacreditavam no poder de Deus. Lendo todo o texto, a gente vai entender que eles não aceitavam Deus como Senhor. Eles não reconheciam. E Deus diz, olha, vou fazer isso com vocês. Vou castigá-los, para que vocês reconheçam que eu sou o Senhor. E aí, é interessante. Para mim foi uma curiosidade, né? Me chamou a atenção. E aí, não somente por conta deles, mas nós precisamos reconhecer que Deus é o Senhor. E saber que todo homem um dia vai dobrar o joelho. Todo homem vai confessar que Ele é o Senhor. E é bom que a gente confesse, que a gente dobre enquanto há tempo. Não vamos deixar que Ele mande sobre nós o castigo para que a gente venha reconhecer. É uma reflexão, é uma curiosidade, é um motivo pelo qual a gente precisa ficar alerta e sempre acreditar que Deus é o Senhor. Valeu, Fernando. Maravilha, muito bom mesmo, né? Quantas coisas pra gente ficar pensando. Não esquece, pessoal, a vingança é do Senhor. Não se vingue e também não se alegre, né? Não se alegre com a desgraça dos outros, que Deus também não se alegra. Deus se alegra com o nosso arrependimento, né? Deus se alegra com todo mundo se voltando para Ele, não é verdade? Então é isso, pessoal. Finalizamos a meditação dessa semana, Ezequiel 21 a 25, né? Foi uma bênção. Semana que vem tem mais Ezequiel, né? Vamos continuar a leitura. Então, se você puder já ir lendo também, né? Para chegar aqui, ó, no próximo, né? Leia a Bíblia Cast afiado, vai ser bom demais. Continue lendo a palavra de Deus todo dia, é o que a gente sempre diz aqui. Leia a palavra, faça a sua leitura. Leia sempre a palavra de Deus. Queremos chegar juntos nos céus, né? Todo mundo conhecendo mais a vontade de Deus para nossas vidas, tá certo? Vamos ter poema sim, vamos ter poema hoje, mas antes, como sempre, tem o PP, né, João? Tem o pré-poema, que João também faz com todo carinho, né? Pegando aí os motes da semana, não é, João? Mostra aí pra gente, tá pronto aí, João, o PP. Fala aí, compartilha aí o nosso PP, pessoal. Maravilha, Daniel. Agora chegou o momento do PP. Então, lá vai. Meu irmão, minha irmã, pega a visão. Não se esqueça de curtir e compartilhar o resumão. O povo esqueceu de Deus. Teve julgamento para um povo que parecia um jumento. Ezequiel fala de pureza. Isso é uma beleza. Deixa de moleza. Deus não tolera o pecado. Vou te dar um recado. Avisa a vizinhança que Jesus é a nossa esperança. Maravilha, Daniel! Aê, bom demais, João, né? Esse PP, esse pré-poema sempre é maravilhoso, né? Sempre com diversão, sempre com alegria. É mais uma forma, né, pessoal, de a gente relembrar, de a gente aprender. Ó, eu, por exemplo, nunca mais vou esquecer que Ezequiel tem 48 capítulos por causa do biscoito aí que João sempre traz, né, no PP. Então é uma forma divertida de a gente fixar, né, e de a gente aprender também a palavra de Deus. Valeu, João, que PP maravilhoso. E agora, né, depois do pré-poema, tem o poema, que também Fernando faz maravilhosamente, né, também pegando a leitura da semana, os destaques da semana, e ele faz um poema maravilhoso. Compartilha aí pra gente, Fernando, esse poema dessa semana, Fernandão. Temos, Daniel, temos um poema hoje sim. E nosso poema diz o seguinte, olha só. Deus é Deus. Ele é o que é. Não duvide da sua existência. Ele é o que é, independente do que diga a ciência. Deus é Deus. E Ele faz o que quer. Ele derruba, deixa de pé. Ele abre e fecha portas. Tudo o que Ele faz é bom. Para Ele, não tem linhas tortas. Deus é Deus. Ele é justo. Justo e não tolera o pecado.
Mas do pecador arrependido, ele esquece o passado. Deus é Deus. Não duvide da sua existência. Olha aí, que obra de arte, né? Que obra-prima. Mais uma vez o poema, como sempre, uma bênção, né? Como sempre, nos edificando. Obrigado, Fernando. Obrigado por esse trabalho. Obrigado, João, também pelo PP, né? Uma bênção. Vocês, né, pegam a leitura da semana e fazem, né, esses trabalhos maravilhosos para a gente se edificar. Obrigado, Fernando. Obrigado, João. Obrigado você que ficou com a gente até agora no Leia a Bíblia Cast. Estamos encerrando, então, mais um episódio, né? Mais um resumão da semana. Continue lendo a palavra de Deus, continue se edificando, continue compartilhando. E se você não faz parte do grupo de leitura, entra no grupo de leitura, tá sempre aqui na descrição o link, tá? Sempre aqui, ó, todo episódio do Leia a Bíblia Cast tem o link para você entrar no grupo de leitura e fazer parte e continuar lendo a palavra de Deus, interagindo com a gente durante a semana também. Beleza, pessoal? Jesus a nossa esperança, né? Jesus sempre a nossa esperança. Valeu, pessoal. Valeu, João. Valeu, Fernando. Valeu você. Até a próxima semana com mais um episódio do Leia a Bíblia Cast. Continue firme. Tchau, tchau, pessoal. Deus abençoe a todos. Paz, paz.